Fala, investidores, sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo vamos falar sobre as ações da Taesa. Recentemente, após a Assembleia Geral Extraordinária da Taesa, aprovaram os dividendos que já estavam sabendo sobre essa proposta de dividendos. E agora, realmente já foi aprovado, iremos ver os valores e bem como a data de pagamento. Antes de tudo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá, a Taesa aprovou dividendos na data de hoje, 29 de abril de 2021. Aprovou quase 562 milhões de dividendos. E aqui temos o comunicado da Taesa. A Taesa já chegou a pagar 1 bilhão de dividendos, já pagos em 2020, e temos esses 561 milhões de dividendos a pagar, o que dá equivalentemente 54 centavos de dividendos por ação, TAE 3 ou TAE 4 e R$ 1,63 por cada TAE 11, as ações units da companhia. E note a robusta distribuição de dividendos da Taesa. Ela distribuiu no total, somando o que já foi pago e o que irá pagar, 1,6 bilhão de dividendos, o que representa quase R$ 4,67 por ação unit da Taesa, o que é um dividendo extremamente robusto, apesar de toda a alta expressiva. Porque se pegarmos esses R$ 4,66 e dividir pela cotação atual, apesar de toda essa alta expressiva, ainda é um yield de 11,3%, quase 11,4%. Ou seja, apesar de toda a alta, esses dividendos que a Taesa pagou ainda representa mais de 11% nas cotações atuais, o que é um dividend yield extremamente robusto. Além do mais, se compararmos com o que a renda fixa está remunerando atualmente. Ou seja, a Taesa está pagando mais de 4 a 5 vezes a renda fixa atualmente. Então, é uma máquina de dividendos. E vamos comentar a seguir porque não só terá estes dividendos que a companhia recém aprovou. Porque esses dividendos que foram recém-aprovados, data com 4 de maio de 2021, data de pagamento até 31 de maio de 2021. Então, você deve permanecer com ações em carteira do dia 4 para o dia 5 para receber esse dividendo de R$ 1,63 para cada ação unit possuída. Então, se você tem as 100 ações, irá receber em torno de R$ 163. E assim, proporcional ao número de ações. Basta pegar o número de ações que você tem e multiplicar por R$ 1,63. Ou por 54 centavos se você tiver ações ON ou PN da Taesa. Lembrando que a Taesa não paga só esse dividendo. Então, conforme o seu histórico de dividendos, a Taesa ainda costuma anunciar mais dividendos na metade de maio. Possivelmente também irá anunciar dividendos na metade de maio de 2021. Por que a Taesa irá fazer isso? Porque é justamente quando a Taesa divulga seus resultados do primeiro trimestre de 2021. Então, após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre, ela costuma anunciar dividendos em maio, usualmente na metade de maio. Não só em 2020, também olhe para 2019, 2018, 2017. Além do mais, também costuma anunciar dividendos na metade de agosto, referente ao segundo trimestre de 2021, também em novembro, referente ao terceiro trimestre de 2021, e usualmente um JCP em dezembro. Então, além desse dividendo aqui de R$ 1,63, a Taesa ainda irá anunciar diversos dividendos em 2021. Possivelmente metade de maio, metade de agosto, metade de novembro e metade de dezembro. Então, é uma empresa robusta, paga com uma frequência excelente, vários dividendos, como estamos vendo aqui, maio, agosto, novembro e dezembro. Então, basicamente, temos 4 dividendos ao ano, se considerarmos um mensal, porque ela paga dividendos e JCP. Então, é uma empresa que realmente, para quem busca dividendos e solidez nos seus resultados, porque é uma transmissora pura de energia elétrica, tem contratos de concessão de longuíssimo prazo, receitas extremamente previsíveis e reajustadas por índice de inflação, e boa parte dos seus ativos são reajustados pelo IGPM. E o que é que está acontecendo atualmente? Índices de inflação, no caso o IGPM, batendo o acumulado em mais de 30% nos últimos 12 meses. Então é esperado que a Taesa divulgue fortes resultados em maio de 2021. Possivelmente daqui a 1 ou 2 semanas a Taesa divulgará seus resultados. E, como estamos vendo conforme o seu histórico, também deverá anunciar dividendos aqui na metade de maio. Então, ao meu ver, a Taesa tem condições de pagar em torno de R$ 3,00 de dividendos para maio de 2021, já considerando esses R$ 1,63. Então, ela ainda tem condições de anunciar cerca de 80 centavos a R$ 1,00 de dividendos por ação. Perceba que em maio de 2020, a Taesa anunciou quase 70 centavos de dividendos mais JCP. Lembrando que nessa época não teve toda essa do GPM assim. Então,
se mesmo assim a Taesa anunciou 70 centavos esse dividendo na metade de maio, muito provavelmente ela tem condições de anunciar mais um dividendo aí em torno de 80 centavos a R$1 por ação, tranquilamente, devido a essa elevação dos índices de inflação, em particular IPCA e GPM. Além do mais, será que as ações da Taesa estão caras? Eu publiquei recentemente um vídeo falando sobre as top 20 ações de dividendos e a Taesa se destacou no top 1 do ranking. A Taesa tem uma mediana de dividend yield nos últimos 10 anos de 12,4%. Realmente é uma empresa excepcional no quesito de dividendos e retorno aos seus acionistas. Um ponto que pode evidenciar que as ações da Taesa não estão tão caras assim é observar seu indicador preço sobre lucro atual e comparar com a sua média desde 2012. Apesar de toda crescente nas cotações, o indicador preço sobre lucro atual está 15% abaixo das suas médias. Isso pode sinalizar que as ações ainda não estão tão caras assim, apesar de toda essa alta. Sobre a parte do seu lucro líquido, perceba que realmente patinou vários anos, basicamente bem voláteis ou estáveis, e devido a essa alta do IGPM, seus resultados cresceram forte. Essa parte aqui é azul, o lucro líquido, e a parte em verde, os dividendos distribuídos. Então, devido a essa elevação do IGPM, os resultados da Taesa subiram forte. Então, não é à toa, resultados crescentes, boas margens, o lucro líquido da companhia cresceu forte. Porém, devemos ficar atentos ao seguinte: devido a projeções de dividendos e preço teto, olhe para o lucro líquido IFRS, esse em azul mais escuro, esse azul mais claro, lucro líquido FRS ajustado, que é usualmente o quanto a Taesa pode pagar de dividendos no máximo em relação aos resultados operacionais que ela gera, e bem como o caixa gerado nas suas operações. E essa parte aqui em cinza, os dividendos e JCP distribuídos. Então, olhe para 2018, 2019 e 2020, compare essa parte em azul mais claro e em cinza. O lucro líquido FRS ajustado em azul claro e em cinza dividendos e JCP. Perceba que a Taesa teve um lucro líquido aqui de quase 2,3 bilhões em 2020, porém a Taesa só conseguiu pagar similar ao lucro líquido FRS ajustado. Usualmente a Taesa paga em torno de 90 a 95% do seu lucro líquido FRS ajustado, porque há certas distorções nesse lucro líquido IFRS. Então, para projeções de dividendos e preço teto das ações da Taesa, vamos considerar esse lucro líquido FRS ajustado, já que não há tanta distorção assim e é quanto realmente a Taesa consegue gerar de resultados sem tanta distorção. Então eu peguei o lucro líquido FRS ajustado de 2018, teve uma redigitação, de 2019 e de 2020. Então, na média dos últimos 3 anos, a Taesa teve um lucro líquido FRS ajustado de 1,1 bilhão de reais. Lembrando que ela usualmente tem um payout de 95% do seu lucro líquido FRS ajustado. Então, isso nos dá um pouco mais de 1 bilhão de dividendos. Então, de forma equivalente, isso dá R$ 3,04 de dividendos por ação. Aqui é a TAE11. Então, qual seria o preço teto das ações da Taesa? Pego esse dividendo projetado e divido por 6%. Isso nos dá um preço teto de R$ 50 para as ações units da companhia. Bem, o que é o preço teto? Não é valuation, e sim o quanto eu estou confortável em pagar pelas ações para receber pelo menos 6% do meu capital investido. Então, apesar de toda a alta, sendo bem conservador e pegando lucros pequenos que ela teve em 2019, a companhia ainda está bem abaixo do seu preço teto. E a Taesa está em torno de R$ 40 nas suas cotações atualmente. Mais além, como o GPM ainda está nas alturas e os resultados da Taesa ainda não pegaram toda essa alta do GPM, eu estou estimando um lucro líquido FRS ajustado similar ao lucro líquido de 2020. Só considerei um incremento aqui de 18 milhões comparado com 2020. Então, se a companhia tiver um lucro líquido FRS ajustado de 1 bilhão 650 milhões e tiver um payout de 95% e distribuir novamente em torno de 1,6 bilhão, isso dá R$ 4,55 de dividendos por ação unit da Taesa. Então, preço teto iria para casa dos R$ 75. Basta pegar esse dividendo projetado e dividir por 6%. Então, se realmente a Taesa tiver um lucro líquido extremamente elevado, como teve em 2020, ela continuará pagando excelentes dividendos. Aqui nessa faixa, sendo conservador, em torno de R$ 3,04, como vimos, ou até no máximo em torno de R$ 4,50. Então, mesmo no caso conservador, a Taesa ainda está abaixo do preço teto
irá remunerar bem em dividendos. Então, no caso conservador, de R$ 3,04 em valores brutos, dividendos mais JCP, divididos pela cotação atual de R$ 40,95, isso nos dá um dividendo projetado de 7,4% em valores brutos. Não estou considerando o abate do imposto de renda sobre o JCP. Então, apesar de toda essa alta expressiva nas ações da Taesa, as ações ainda não estão caras e irão remunerar bem em dividendos. Porém, eu enxergo que há oportunidades melhores, principalmente na minha carteira de ações atualmente, como no caso das ações do Banco Brasil e da BB Seguridade. Então, eu enxergo uma relação risco-retorno mais interessante investindo nas ações do Banco Brasil e do BB Seguridade. Por quê? Eu irei receber uma remuneração em dividendos interessante e bem como perspectivas de valorização. Já no caso da Taesa, não sabemos se a Taesa continuará subindo e subindo as suas cotações. Pode ser que isso aconteça, mas devido a uma alta expressiva nas suas cotações, fica difícil que a companhia continue subindo forte, já que é uma empresa mais defensiva e não há tanto espaço assim para crescer de um mês para outro, devido ao perfil da companhia, já que seus investimentos demoram um tempo até serem efetivados, então até serem implementados nos seus resultados, suas cotações não irão disparar assim de um dia para o outro. Porém, como mencionado, em particular na minha carteira de ações, eu vejo outras oportunidades no momento. Se as ações chegarem a corrigir um pouco, eu tentarei aumentar mais um pouco as minhas posições. E bem pessoal, por esse vídeo era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço.